Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel. A nossa casa se encontra no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade, você pode auxiliar as atividades que nós fazemos e iremos ampliar cada vez mais, dando assistência a todos que precisam. E também se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e também faça parte da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. O nosso contato para informações é o 13 98130 8408. E a nossa casa tem o seguinte tratamento: nós trabalhamos com o magnetismo. Magnetismo é o que Kardec trabalhou desde os 15 anos de idade dele até o seu desencarne, que é a cura pelas mãos, tão esquecidas por alguns espíritas na atualidade. E esse trabalho de magnetismo, como nós falamos, é reduzido o número de pessoas que recebem o magnetismo. Assistir às palestras, como no dia de hoje, quantas pessoas quiserem assistir, podem assistir. Mas fazer o tratamento de magnetismo tem que ser agendado previamente através do nosso WhatsApp e tem um número limitado de pessoas que vão passar pelo tratamento do magnetismo em todas as nossas palestras. E também nós disponibilizamos também contatos, livros à vontade, e também para vocês que estão presentes na nossa casa, nós estamos fazendo uma rifa dessa churrasqueira elétrica. Então, dentro da possibilidade, quem quiser adquirir a rifa, é só depois da palestra ir aqui, marcar o nome e depois nós faremos a magnetização da água, que vocês podem trazer ou adquirir a água aqui na nossa casa, e depois nós chamamos para o tratamento em si. Então, a nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre o que o Espiritismo nos traz, como todas as palestras da nossa casa. Então vamos nos acomodando em nossas cadeiras, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos presentes na noite de hoje, e rogamos a espiritualidade que esteja ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. A doutrina espírita nos conta sobre muitas coisas, e em especial do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, sair de dentro de nós, deixar escancarar para fora aquilo que temos de mais esquecido nas profundezas da nossa consciência. E só assim nos libertamos, só assim nos melhoramos, só assim podemos nos acalmar e nos sentirmos parte deste mundo. Porque quando vivemos na superficialidade, quando vivemos uma vida superficial, nos escondendo de tudo e de todos, estamos com medo de encarar a vida. Alguns buscam as drogas, álcool, cocaína, maconha, crack. Outros buscam o vício, o jogo, o sexo ou qualquer outro vício que é exacerbado na nossa existência. E cada outro se fecha em si mesmo, naquele chamado escuridão interna. E com isso, nós nunca vamos nos libertar, porque nós não vamos nos encarar, nós não vamos encarar os nossos medos, os nossos fantasmas internos. Então nós precisamos trabalhar isso. E como é que nós fazemos isso? Como a nossa casa espírita explica, através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é através do estudo da doutrina espírita. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu estou me estudando, me conhecendo, porque eu sou um espírito. Espírito não é só aquele que está desencarnado.
O que está encarnado também é espírito. Apesar que Kardec, por ser um pedagogo, ele colocou espírito, aquele espírito que está desencarnado, não esteja ligado ao corpo físico, e o que está ligado ao corpo físico, ele deu o nome de alma. Mas é tudo a mesma coisa. E com isso nós vamos nos melhorando, nos reencontrando e sabendo de nós. Porque se a gente não sabe de nós, alguém vai saber. E aí vem os processos obsessivos. Eu não vou ter força de vontade para nada, porque alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou obedecer, porque eu sou uma pessoa fechada em mim. Ou me fecho nos vícios, ou me fecho para a vida, e com isso eu não ganho alicerce. Agora, quando eu faço parte da vida, quando eu faço parte da sociedade, quando eu faço parte de mim mesmo, quando eu faço parte de um todo, que todos nós fazemos, aí eu me sinto mais forte. E ninguém me derruba, ninguém me invade, ninguém me prejudica, ninguém faz nada contra mim, porque eu estou alicerçado. Agora, se eu estou frágil, fechado em mim mesmo, eu não quero participar desse planeta, eu não quero participar desse mundo. Nós estamos aqui. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Algum motivo tem para a gente estar aqui. Se a gente acha que a gente não precisa mais estar aqui, então se esforce nessa encarnação para que você, na próxima encarnação, vá para mundos melhores, mais felizes. Mas se nós estamos aqui, é porque merecemos. Ninguém está aqui imposto sem merecer. Ninguém está aqui por engano. E ninguém faz parte da nossa vida por engano. Ninguém faz parte da nossa existência por acaso, porque o acaso não existe. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos aprendendo a nos melhorar, nós vamos aprendendo a nos corrigir e vamos nos libertando dos males da alma que nós carregamos dentro de nós mesmos e não queremos limpar, com medo do autoconhecimento. Às vezes nós temos medo, como a gente fala para o pessoal que quer aquela fantasia de voltar atrás, né? Conhecer o passado, né? Então a gente fala, você teria estrutura moral e intelectual para saber que você matou um monte de gente? Você teria estrutura moral e intelectual para saber que você destruiu a vida de pessoas que convivem com você? Você teria estrutura moral e intelectual para saber que aquela pessoa que está sob sua tutela hoje, você violentou, prejudicou, maltratou em encarnações passadas? Por isso que nós temos o esquecimento do passado. Por isso que a regressão, ela tem que ser feita para um médico realmente ligado à doutrina espírita, que vai exatamente naquele ponto do trauma, para libertar o trauma, não por fantasias como a pessoa procura. E quem vive no mundo de fantasia nunca vai se conhecer, nunca vai estar alicerçado, vai estar sempre pisando em nuvens. E quando eu piso em nuvens, eu caio, porque nuvem não tem alicerce. E quando eu piso em nuvens, eu não me sustento, porque a sustentação está em terra firme, em você ter consciência de si mesmo e ficar de pé ante os atropelos da vida. Por isso a doutrina espírita nos ensina que quanto mais nos conhecemos, quanto mais temos controle da nossa vida, menos dor temos na nossa caminhada terrena. E também isso serve para os desencarnados, porque os desencarnados estão no mesmo padrão vibratório, moral e intelectual que a gente. A única diferença deles é que eles não estão ligados ao corpo físico, mas o sofrimento é o mesmo. Agora, quando eu tenho essa consciência, eu paro de querer fugir da vida, de querer fugir de mim mesmo. É aquela pessoa que mora sozinho e quer fugir de casa. Não tem lógica isso, não tem coerência isso. Eu tenho que encarar meus fantasmas de frente, eu tenho que encarar a vida de frente, eu tenho que ter condições moral e intelectual de me manter de pé, alicerçado, e com isso eu vou ganhando altos sinos
para a minha evolução. Eu vou deixando de ser aquela pessoa coitadinha, fechada para a vida, como se fosse enclausurada em mim mesmo, e me liberto e faço parte da comunidade. E ao invés de ser apenas uma pessoa que precisa de ajuda, eu vou ajudar. É a mesma coisa da doutrina espírita, né? Quando nós entendemos o espiritismo, a gente para de vir na casa espírita para pedir coisa. A gente vem para ajudar, para colaborar, para ser útil. Quando a gente compreende a doutrina espírita, quando a gente compreende a nós mesmos, nós paramos de pedir e agradecemos. É a mesma coisa aquela pessoa que quando faz a oração, quando ela começa a entender a Deus, começa a entender a Jesus, nas orações dela ela coloca mais agradecimento do que pedidos. Porque tudo é meritório, tudo é para agradecer. Até as intempéries da vida, as enfermidades do corpo físico, as enfermidades da alma, tudo é alguma coisa que vai fazer com que eu me transforme e me torne útil para mim mesmo. Por isso eu não posso fugir das minhas verdades. Por isso eu não posso me esconder embaixo da cama, como se eu fosse uma criança com medo de alguma coisa que não existe. E todo mundo sabe que eu estou lá debaixo da cama, encarnado e desencarnado. Então eu tenho que parar de fugir dos meus medos, encarar os meus defeitos e me corrigir, como Kardec nos ensina, de nós domarmos as nossas más inclinações. Então, se eu consigo domar as minhas más inclinações, ninguém mais vai me dominar. Ninguém vai ter controle sobre mim, porque eu estou acima de qualquer outra coisa. Eu estou controlando as minhas vontades. Eu sei o que é bom, o que é útil para mim, o que é positivo, o que é negativo para mim, o que vai me fazer bem. É a mesma coisa, aquela pessoa que não se conhece. Aí ela é convidada para ir para um baile funk e ela fica horrorizada com aquilo. Poxa, mas ela não sabe que ela não gosta daquilo? Por que ela vai? Se a pessoa se conhece, ela fala, não, obrigado pelo convite, mas eu não vou porque eu não gosto daquilo. Então não vai. Então quando a gente não conhece as coisas, a vida nos leva e as pessoas nos levam para lugares que a gente não quer ir. Mas a gente não tem controle da gente mesmo. A gente deixa a vida nos levar, como diz a música. É bonitinho na música, mas na realidade não é assim que funciona, não. A vida não tem que me levar. Quem tem que me levar sou eu. É a mesma coisa aquela pessoa que acorda pela manhã, hoje Deus vai guiar meu dia. Poxa, você não vai fazer nada? Você é um fantoche? Que Deus põe a mão por dentro de você e faz você ir para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima e para o lado? Você não tem vontade própria? Você não tem livre-arbítrio? Você não sabe escolher, decidir as coisas boas ou não boas para você? E depois, quando der alguma coisa errada, você vai culpar a Deus? Porque, é claro, foi Ele que te caminhou, né? Foi Ele que te levou. Não foi você. Você é um fantoche. Então, quando nós temos essa infantilidade espiritual na nossa vida, nós não encaramos a vida de frente. E quando a gente não encara a vida de frente, a gente vai ser sempre aquela coisinha fechada, coitadinho, que não quer crescer, que não quer evoluir, que não quer fazer parte da sociedade, que não quer fazer parte do mundo, que tudo é ruim, não tem nada bom no universo. Eu tenho um dia inteiro, aconteceu milhares de coisas no meu dia. Aí eu pego aquela coisinha negativa e faço um arvoredo em cima daquilo. Aquilo vira uma coisa enorme. Uma coisa que poderia ser passada batida na nossa existência. Uma coisa que poderia passar despercebido. Mas aquilo me chama mais atenção do que as outras coisas boas que aconteceram na minha existência. Como é que eu quero ser feliz assim? Se eu me apego no que é ruim? Como é que eu quero ser feliz se eu me apego naquilo que não é bom? Como é que eu quero ser feliz se eu não me permito perceber as coisas boas da vida? Como é que eu quero ser feliz se eu olho sempre a metade do copo mais vazio, ao invés de olhar ele meio cheio? E com isso eu vou me prejudicando cada vez mais.
Eu vou me fechando em mim mesmo e vou me isolando da sociedade. E se eu me isolo da sociedade, eu não cresço, eu não evoluo. Como é que eu quero ter paciência se eu não conviver na sociedade, inclusive com pessoas que tiram a minha paciência? Como é que eu quero ser caridoso se eu não conviver com pessoas que precisam da minha caridade? Então eu tenho que parar de fugir da vida. E eu fujo da vida e fujo de mim mesmo o tempo todo. E eu não posso fazer isso. A doutrina espírita nos ensina a encarar a vida. Encarar as coisas. E se eu errei, errei. Se eu tenho que perdoar o meu próximo 70 vezes 7, por que eu não posso perdoar a mim mesmo? Por que eu tenho que ficar sendo culpado o tempo todo, bater no meu peito, minha culpa, minha máxima culpa, e levar isso para frente por toda a minha eternidade, como se eu fosse um ser horrível? Por que eu não posso olhar para mim mesmo e falar, poxa, eu errei, pisei na bola, mas amanhã eu não vou errar mais? Fazer como Santo Agostinho, antes de dormir, fazer um balanço do seu dia, se elogiar pelas coisas boas que a gente fez. É importante a gente se elogiar sem prepotência, sem arrogância, mas identificar aquilo que foi ruim, aquilo que foi errado e se comprometer com a sua consciência a se modificar. E por isso nós vamos criando dentro de nós condições de melhorar a nossa existência, de nos melhorar cada vez mais e de estarmos cada vez mais tranquilos e felizes na nossa vida. Se eu não tenho controle de mim, alguém vai ter. Então quem decide se eu vou acordar pela manhã, acordar entre aspas, porque o espírito não dorme, o espírito ele fica ao lado do corpo físico, se ele está muito apegado à matéria, ou com muito medo, ou ele vai para regiões sombrias, se durante o dia ele se conectou com o mal, ou vai para regiões salutares, se durante o dia ele se conectou com o bem. Então eu retorno, me ligo novamente ao corpo físico pela manhã, me olho no espelho e eu vou decidir se o meu dia vai ser um dia feliz ou se vai ser um vale de lágrimas. Sou eu que decido isso. Não está na mão de ninguém. Não está na mão de qualquer pessoa que seja, ser espírito encarnado ou desencarnado, que vai decidir isso por mim. Sou eu que decido. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas. Adquira a vontade. Comece a fazer coisas pequenas na sua casa. Comece a fazer coisas úteis para você. Se dê o prazer de fazer coisas que você gosta. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Por que não? Se nós somos espíritos eternos, nós não morremos. Se você está com 99 anos, você pode aprender a tocar violão. Se você desencarnar com 101, você vai vir como violoncelista na próxima encarnação, um violinista na próxima encarnação, ou um tocador de violão na próxima encarnação. Como você quiser. Porque você adquiriu conhecimento. E aquilo que a gente adquire na encarnação, a gente não perde. Então, por isso que a gente precisa se dar valor. Fazer pequenas coisas no nosso dia que a gente gosta. Ah, eu não quero fazer nada hoje, eu quero ficar deitado assim na televisão e comendo pipoca. Faça. Agora, não faça isso todo dia. Dê um tempo para você. Goste das coisas que você gosta. Quer cuidar das plantas, cuidar do jardim, cuidar dos animais? Cuide, fique à vontade, mas faça aquilo para você. Porque quando a gente faz as coisas só para os outros, o tempo todo, e é importante a gente ajudar o nosso semelhante, nós estamos esquecendo de nós. E quando a gente se deixa de lado, a gente não tem prazer na vida. E é importante a gente sentir prazer na vida. É importante a gente sentir vontade de viver. Ter o porquê acordar no dia seguinte. Por isso você pega aquelas pessoas que trabalham com trabalho voluntário, né? Como eu falei, aqueles que entenderam o Espiritismo, porque aqueles que não entenderam o Espiritismo vão ficar a vida inteira vindo pedir milagre na casa espírita. A vida inteira vindo na casa espírita fazendo pedido. Aí põe na caixinha de vibração, aí pede para o mentor da casa, aí faz oração pedindo coisa a vida inteira, porque não entendeu o Espiritismo. Está 50, 60 anos na doutrina, só pede. Aquele que entende a doutrina espírita vem doar, vem participar, vem colaborar, vem ser útil, vem ajudar o semelhante.
Então, quando nós entendemos a doutrina espírita, a gente se sente útil. A gente não se sente uma pessoa à margem da sociedade. A gente sabe que tem uma ou outra pessoa que precisa da gente. E a gente, claro, que não vai se esquecer. Nós temos que nos dar prazer momentâneo. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de praticar? Então eu vou e faço. Agora, eu não posso esquecer a caridade. Eu não posso esquecer aquilo que me faz me sentir útil. Mas eu tenho que me sentir feliz. Mas o que eu faço no dia a dia? Eu fico vendo televisão, aquelas novelas que não acertam nada na vida da gente, não contribuem para nada para a nossa evolução, só falam besteira e denigrem e desagregam a família, só isso. E eu sei da vida dos artistas, da vida dos atores, quem ficou com quem transou com quem namorou com quem, mas não sei nem que cor eu gosto. Como eu não me conheço, alguém me domina. Então, quando eu tenho consciência de mim mesmo e começo a me vasculhar por dentro de mim, fazer minhas reflexões internas de qualquer jeito, eu vou me conhecendo como muita gente não se conhece. Quais são os meus limites? O que eu gosto? Quais são minhas inclinações positivas e negativas? O que eu preciso trabalhar em mim? Quem faz isso no dia a dia? Quem faz esse balanço diário? Pouquíssimos de nós. Então, quando nós fazemos esse balanço no dia a dia, a gente vai se conhecendo. E quando a gente vai se conhecendo, a gente vai corrigindo as coisas no dia a dia. E ao corrigir as coisas no dia a dia, eu estou me melhorando. Eu estou fazendo coisas úteis para mim. Eu estou fazendo coisas úteis para o meu semelhante. E eu estou sentindo prazer em viver. Que é o que muita gente não tem. Muita gente não tem. É uma minoria ainda na sociedade que sabe que o único prazer está em ser útil, está em servir. O único prazer que ela tem na vida, e o prazer do espírito, criado por Deus, como todos nós somos, está em ajudar o nosso semelhante, em ser útil e buscar coisas que a gente gosta no dia a dia, desde que não prejudique alguém. E a gente fala, poxa, mas será que a coisa que eu gosto está certo? Pergunte para você mesmo. Se você gosta de alguma coisa, aquilo não vai prejudicar ninguém. Aquilo não vai atrapalhar a vida de ninguém. Aquilo não vai mexer no bolso de ninguém. Aquilo não vai tirar o sono de ninguém. Tá tranquilo, faça. Agora, se tem uma dessas coisas, alguma coisa de errado tem com isso. E você procura outra coisa para você sentir prazer, né? Agora, é importante que nós tenhamos a capacidade de nos conhecer. O conheça-te a ti mesmo, que o filósofo Sócrates falava na antiguidade, o precursor do espiritismo e da doutrina espírita, é para que nós saiamos do nosso casulo e nos buscarmos dentro de nós mesmos. E não vivermos como uma ostra fechada que tem uma pérola lá dentro dela. Mas ela não se conhece. Ela não se descobre. Aí vem alguém, abre a ostra e pega a pérola e rouba. Porque ela não trabalhou aquela pérola. Então, quantas pessoas tiram as pérolas de nós? Que nós temos dentro da gente. E nós permitimos isso. Mas nós gostamos de nos sentir de vítimas, de coitados. E nós não somos coitados, nós somos responsáveis pelas coisas boas ou não boas que acontecem com a gente. Então, nós temos muita coisa boa dentro da gente, por que não colocar isso em prática? Por que não colocar isso para as pessoas verem? Com medo das pessoas rirem da gente? Com medo das pessoas nos usarem, nos fazerem de bobos? Ora, é 1000 vezes as pessoas nos fazerem mal, como diz Joana de Ângeles, né? O mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. Então, é muito melhor, quer dizer, a gente não quer isso, que as pessoas nos façam mal, do que nós fazermos o mal para os outros. E quem nos faz o mal está comprando para si mesmo. Nós sabemos disso. Há uma lei de ação e reação no universo. Então, se uma pessoa nos faz o mal, e nós nos blindamos, nos preparamos e não permitimos que o mal nos atinja, ela vai estar recebendo de volta esse mal que ela praticou.
de alguma maneira na sua existência. Nós não precisamos atacá-la. É claro que não precisamos, mas também não podemos deixar que ela nos machuque. Nós temos que nos defender, mas sem necessidade da agressão. Então, é isso que vai fazer com que nós nos conhecemos, nos tornemos maduros e nos tornemos isentos, isolados de todas as coisas negativas, intempéries da vida e aquelas pessoas que querem nos dizer o que fazer, encarnados e desencarnados. Nós vamos nos libertando de nós mesmos, vamos nos libertando dos outros, e quando nós convivermos com os outros, vamos conviver por prazer, e não por necessidade e dependência, como muitas pessoas fazem. Eu dependo dele, eu dependo dela, não gosto dele, não gosto dela, mas eu dependo, então tenho que ficar com ele. Não, isso não é correto, isso acaba com a pessoa por dentro. E o mal que a gente está fazendo para a pessoa, de pensamento negativo, de estar com alguém que a gente não gosta só por necessidade, isso não é bom e não vai ser bom para a nossa encarnação e nem para as futuras encarnações. Por isso eu preciso me estabelecer. E quando eu me estabeleço, quando eu fico de pé, quando eu me ergo, eu me associo ao outro porque eu quero. Eu caminho ao lado do outro porque eu me sinto bem e não porque eu preciso. E aí nós vamos nos libertando, nós vamos nos encontrando, vamos nos conhecendo. Não somos perfeitos e ninguém é nesse mundo de provas e expiações. Então nós não vamos encontrar em nós e buscar em nós santidade, mas eu tenho sempre consciência dos nossos erros. E cada vez que a gente comete um erro, nos corrigimos, nos comprometendo com a nossa consciência, não é nem com Deus e com Jesus ou com os espíritos amigos, se comprometendo com a nossa consciência a não errar mais. É isso que devemos fazer, é isso que devemos estar preparados, é para isso que devemos ter tranquilidade e a coragem que o espírita tem que ter de enfrentar seus medos, de se conhecer e de entrar dentro de si e se libertar de si mesmo. É isso que nós temos que fazer. Que os bons espíritos nos acompanhem. E agora vamos às vibrações da noite. Vamos mentalizar nossos lares, as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho. Imaginar a figura de Jesus e seus amigos entrando pela porta da frente, retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no nosso ambiente da residência em virtude do nosso mau pensamento, do nosso mau comportamento e das nossas más ações. Que esses irmãos sejam retirados dos nossos lares e dos nossos ambientes de trabalho e levados para as diversas casas de oração, porque em cada casa de oração, independente da religião, tem um hospital espiritual, um pronto-socorro, para que esses irmãos sejam amparados e preparados novamente para voltarem à pátria espiritual e depois para uma nova experiência na carne. E vamos pedir a esses amigos de Jesus que estão no nosso lar, junto com o Mestre, que aplique o passe, o magnetismo, o salutar, em todos os seres vivos da nossa casa, os encarnados, os desencarnados, que a gente acha que não estão lá, mas estão lá conosco, tenha certeza disso. Em todos os lares tem sempre desencarnado lá. E também os animais e as plantas. E como nós falamos que há desencarnados na nossa casa, é importante que nós façamos o Evangelho no lar. E se você que está vendo esse vídeo, você que está aqui na nossa casa, presente, e não tem o roteiro do Evangelho no lar, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. Estaremos disponibilizando um resumo, uma orientação de como fazer o Evangelho no lar. E você vai poder fazer o Evangelho do seu jeito, apenas pegando aquele roteiro como base. E é importante, uma vez por semana, para a proteção da nossa casa. Agora vamos para a magnetização da água e depois nós chamamos as pessoas que estão presentes para o tratamento de magnetismo. Que assim seja, graças a Deus,
e até amanhã com mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel. Graças a Deus e que os bons espíritos nos acompanhem.